We have just gotten word former President Donald Trump has been indicted by a grand jury in New York. Trump was under investigation by the DA's office for his alleged hush money payment to adult film star Stormy Daniels during the 2016 campaign. Olá, bem-vindos a um episódio especial do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. E o que motiva este episódio extra é a acusação judicial criminal ao antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É uma estreia, nunca tinha acontecido isto com nenhum dos 46 presidentes que os Estados Unidos tiveram até agora. Por acaso foram 45 pessoas, um deles repetiu, mas a verdade é que só um pode exibir no currículo uma acusação criminal. Ainda não se conhecem os detalhes dessa acusação, que vão ser revelados, ao que tudo indica, na próxima semana. Hoje, que é sexta-feira, 31 de março, o que sabemos é que a Procuradoria do Estado de Nova Iorque vai, portanto, indiciar Trump por crimes ligados a uma soma de dinheiro que terá pago a uma atriz de filmes pornográficos para, alegadamente, ela manter o silêncio sobre um caso, um relacionamento que teriam tido. Isto é o que se sabe. E ao ter usado dinheiro, ao ter declarado esse dinheiro como uma despesa legal, isto tudo passando-se durante a campanha para as presidenciais de 2016, é aí que residirá a irregularidade do crime. Mas para nos ajudar a perceber isto, tenho comigo o Germano Almeida, analista e comentador, frequentemente ouvem-no na antena da SIC, sobre política internacional e em particular sobre os Estados Unidos. Aliás, já escreveu vários livros sobre presidentes dos Estados Unidos, incluindo Donald Trump. E é com ele que vamos conversar, com a sonoplastia da Salomé Rita. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Germano, o que é que leva, depois, não é o Capitólio, não é ter tentado pressionar um alto funcionário a arranjar-lhe votos, não é ter levado documentos secretos de Estado para casa, é aparentemente dinheiro para silenciar uma antiga amante que vai levar Donald Trump ao banco dos réus. Como é que isto se passa? Viva Pedro, sim, destacava precisamente isso. É contraditório, não é? Ou seja, a investigação e as autoridades saberão o que é que leva a que neste momento já esteja esse caso preparado para uma acusação formal e os outros não. Diria, enfim, de uma forma relativamente empírica, que se calhar será porque é precisamente um caso mais simples, não tão complexo. O Capitólio é um caso muitíssimo complexo. Faço, no entanto, notar que a invasão ao Capitólio já gerou várias acusações e condenações, várias acusações já gerou, mas condenações de alguns elementos, enfim, completamente de flagrante, que alguns foram presos. Estão a cumprir penas de cadeia, neste momento a cumprir penas de cadeia, mas no caso do ex-presidente Trump a situação é bem mais complexa relativamente ao Capitólio, porque está em causa algo que nós vimos, que é aquilo que ele disse nas horas anteriores e que tudo indica que é um apelo à insurreição. Sim, outra coisa é comprovar isso em tribunal, que é particularmente difícil. Uma autoria moral, não é? Outro caso, menos falado, mas eu acho que de quase tão grande gravidade, é a tentativa de inversão do resultado na Geórgia. Sim, do telefonema para o Raffensperger, que está também que está neste momento em curso. Os casos, naturalmente, esse ainda antes dele ser presidente, e continuaram dos negócios todo o império de Trump, ilegalidades, e fraudes, até uma acusação de violação de Jean Carroll. Sim, exatamente. E agora, mais recentemente, a questão dos documentos classificados em Mar-a-Lago. Tudo isso, na minha opinião, Pedro, são coisas mais graves do que esta citação em concreto. O que esta citação em concreto, que também não é nova, terá tido novidade que levou à acusação formal, não é o hush money, os $130 mil para calar a Stormy Daniels. Já agora, quem acompanha a política americana, isto é um clássico, não é? Alguém que seja ou candidato presidencial, ou naquele caso presidente, que haja este tipo de coisas. Apagar os podres. Exato, e portanto faz parte. Tendo em conta a personalidade do cumprimento de Trump, ainda mais. A novidade foi, de facto, se isso foi incluído indevidamente em contas de campanha, e isso também terá tido também consequências fiscais que levarão também a uma fraude fiscal. Uma ou várias, estamos a falar no total que comportarão 30 fraudes fiscais. Esse é o ponto. Outra coisa é
é claro que se possa dizer que perante alguém que já foi presidente há não muito tempo e quer voltar a ser, é um candidato assumido e forte, a julgar pelos estudos de opinião, líder das sondagens no lado republicano, se isto é um caso da justiça em tentar interferir no processo eleitoral. Antes de mais é preciso dizer, então, que a campanha política americana, então não se podia fazer nada, porque as campanhas na América estão na prática quase sempre a acontecer, nos intervalos das eleições. Havendo eleições para o Congresso de 2 em 2 anos é o suficiente para nunca se sai de campanha, e, quase. Portanto, a questão do timing não me parece percebo que se levante, mas não me parece que sequer que seja legítimo, que tinha que acontecer alguma vez. Quando, por exemplo, se revelou um pouco antes das eleições de 2016, as que levaram Trump ao poder, que Hillary Clinton tinha usado um servidor pessoal para os seus mails de Estado, isso também, o que é que se faz? Esconde-se essa informação. Se calhar há um argumento contrário, que é os eleitores têm o direito até de saber de que é que uma pessoa está acusada quando vão votar nela. Claro, portanto, o pormenor histórico é relevante, pela primeira vez um presidente ou ex-presidente ter a acusação formal. Sinceramente, posso estar enganado, não me parece que vá ter uma consequência muito grave, ou seja, parece-me altamente improvável que Trump vá preso por causa disso, e portanto acho que os próximos dias serão cruciais para perceber que tipo de negociação se fará entre os procuradores e a defesa, no sentido de saber como é que Trump vai cumprir essa obrigação de ir responder a essa acusação, sendo que o que está em causa provavelmente não levará à sua prisão e, portanto, até ao julgamento possivelmente sairá em liberdade. Estou a tentar antecipar, mas vamos ver. Leio que a haver um julgamento, podemos estar a anos dele acontecer. Pronto. O que me parece mais relevante, Pedro, desta questão de acusação de Trump é precisamente a interpretação política do lado republicano das reações. Ou seja, a reação de Trump, nada de novo, witch hunt, isto é, o procurador está a apreciar o Biden e está a ser financiado por George Soros. Ou como seja, sempre, George Soros financia tudo isso. Aí chega a uma parte que são apenas de Trump que são mais propensos às conspirações, a que isto está tudo ligado e que há poderes ocultos que mandam em nós, esse tipo de coisas. Os pedófilos e canibais que se reuniam na cave da pizzaria em Washington. O que eu fiquei um pouco mais impressionado, embora mal impressionado, é que, por estranho que isso possa parecer, eu acho que Trump sai fortalecido no lado republicano com o que se passa. Porquê? Porque mesmo os seus maiores críticos acabaram por ter uma reação muito em linha daquilo que é a tese de Trump, que a justiça está a beneficiar os democratas e a apoiar os republicanos. Ninguém quis demarcar-se. Temos aí os casos, por exemplo, de Ron DeSantis, até com excesso de zelo, que disse logo não, e se quiserem extraditá-lo, nós não colaboramos aqui na Flórida, não colaboramos com isso. Bom, na verdade o próprio Trump já disse que ia ao tribunal voluntariamente, não é preciso de nenhum tipo de extradição. E Mike Pence, antigo vice-presidente, alguém com menos influência, apesar de tudo, que Ron DeSantis no partido hoje em dia, mas que o antigo vice-presidente, que já acusou Trump de ter posto a sua vida em risco na altura do Capitólio, em que apoiantes de Trump queriam enforcar Mike Pence, literalmente, não era metafórico, mas que também veio imediatamente defender Trump desta acusação, alegando também que ela tem motivações políticas e que não tem sustento na lei ou algo do género. Isso mostra-nos o quê? Que há uma grande força ainda um grande peso de Donald Trump no Partido Republicano, ao ponto de até os seus putativos rivais internos não quererem fazer-lhe frente ou não quererem faltar à solidariedade com Trump neste momento. Mostra isso, mas eu acho que mostra ainda mais do que isso, Pedro. Eu acho que a conclusão que devemos tirar é que Trump, mais do que mandar nos outros nessa narrativa, é aquele que melhor interpreta aquilo que é um sentimento do atual Partido Republicano, que é um sentimento extremado de achar e tentar interpretar o sucesso do outro campo e o seu próprio sucesso como uma perseguição constante, e que leva a essa tendência da atual maioria republicana mais radicalizada de não aceitar as regras do jogo, não aceitar os pesos e contrapesos de uma sociedade aberta, de um Estado de Direito que tem regras em que todos temos que aceitar, em que às vezes as coisas correm-nos melhor ou pior, mas há consensos alargados que devem ter, e como sabemos, o Estado nada saudável da sociedade americana faz com que isso seja neste momento impossível, e portanto há sempre uma ideia que aconteça ao acontecer. Se perdemos é porque os outros nos quiseram roubar, e esse é muito aquilo que Trump explora. E portanto, acharmos que a culpa é de Trump, não, se calhar Trump é aquele que tem a melhor capacidade de interpretar isso e apanhar esse sentimento. Tornando-se um espelho do próprio... É um espelho
Mas não é só um situação espelho. política. Ou seja, Trump era presidente, por isso é que eu acho que foi tão grave o Capitólio. Portanto, Trump era presidente e a sua palavra de presidente claramente incitou a algo extremamente grave. Nitidamente. Estava lá o sentimento, mas ele acirrou. Portanto, essa coisa de Trump ser só um sintoma. Não, é também a causa, porque com o poder que tem, acirra esse sintoma, não é? Agora, mais do que Mike Pence, que não acho que vá contar, Ron DeSantis, a reação de Ron DeSantis mostra que não há, até pode ser que não ganhe Trump, mas não há alternativa neste momento ao trumpismo no Partido Republicano, porque o Ron DeSantis, que lhe pode tirar a nomeação, vai por o mesmo diapasão. Em termos das políticas de defesa, não anda muito longe. O estilo pode ser Alguns diferente, é pior ainda. Mas sim, não é mais moderado, nem mais centrista nas suas posições. E quando ele diz que há uma perseguição política, que o procurador quis prejudicar os republicanos, está de facto a perceber que, saindo do trumpismo, não consegue demarcar-se dele. Agora, Ron DeSantis há uns dias mostrou que num comício ele, enfim, gozou com Trump, dizendo eu pelo menos nunca tive que pagar hush money, e os seus apoiantes riram-se, mas ele sabe que é um caminho complicado, porque Trump, na forma como ataca quem lhe pode tirar a nomeação, geralmente tem mais sucesso nesse comportamento. A cópia geralmente não é tão bem sucedida como a original nesse tipo de comportamento. Ainda assim pergunto, claro que haverá sempre uma quantidade de eleitores republicanos indefectíveis de Trump, que nem que o vejam, nem que o vissem esganar alguém em público, continuariam a votar nele. Mas pergunto, e sendo as primárias um processo participado e em que depois depende das regras de Estado para Estado, mas geralmente bastante aberto ao eleitorado, não haverá quem pondere na escolha do candidato republicano para confrontar previsivelmente Joe Biden em novembro de 24, não pesará a hipótese de alguém que está condenado a um calvário de passos judiciais e a fazer campanha ao mesmo tempo que vão surgindo acusações, porque na verdade os republicanos escolhem o seu candidato, mas depois o presidente dos Estados Unidos é eleito por todo o povo, e o povo todo não é necessariamente todo ele radicalizado, parte à direita e parte à esquerda. E ainda existe middle ground, senão Joe Biden não seria presidente hoje. Sem dúvida. Repara, as intercalares mostraram isso. As intercalares mostraram que o eleitorado quis dizer aos seus líderes que é menos radicalizado do que as propostas dos dois lados, nomeadamente do lado republicano. É preciso dizer, há uma polarização de facto na sociedade americana, há polos radicais dos dois lados, mas é uma polarização assimétrica, ou seja, no lado democrata, o wokeismo é um disparate, ou tem momentos disparatados, o radicalismo à esquerda é relevante, mas de tal modo não é dominante que o presidente é Joe Biden e não é Bernie Sanders ou Elizabeth Warren. Do lado republicano, é de tal modo dominante o polo radical que quase comeu completamente o que restava de centrismo. E, portanto, é desequilibrado isso. Se olharmos do ponto de vista até da política europeia ou dos posicionamentos políticos na Europa, olharmos para Elizabeth Warren ou Bernie Sanders, duvido que se possa dizer que são um espelho em termos de radicalismo do que são Donald Trump ou do que era Sarah Palin, não é? Por exemplo. Sem dúvida. E, portanto, na eleição geral concordo contigo. Eu acho que, e continuo a ver, eu acho quase impossível, na política americana não há impossíveis, mas eu acho quase impossível que Trump volte a ser presidente, porque ele não tem condições de gerar uma maioria na sociedade americana. Aquilo que é prevalente nos estudos é que a rejeição a Trump está nos 60 e tal por cento, 60%. E, portanto, eu acho que, do mesmo modo que os democratas tiveram, nas últimas 9 eleições presidenciais, a maioria de voto popular em 8, embora tenham perdido 2 delas. Al Gore em 2000 e Hillary Clinton em 2016. Portanto, já é essa questão. Para lá disso, a questão de Trump é mais complicada do que os republicanos, e por isso os democratas estão a torcer por Trump na nomeação, não tem qualquer dúvida. Viu-se, aliás, nas intercalares, financiaram os candidatos trumpistas nas primárias para perderem depois. Com sucesso. Isso levou à surpresa. A maioria dos candidatos apoiados por Trump perdeu. E, portanto, há essa questão. Na nomeação, Trump tem uma base tal que o facto de ter vários processos não vai prejudicar, vai beneficiá-lo, porque vai mobilizar a raiva. E Ron DeSantis, que lhe pode tirar a nomeação, vai ser difícil fazer essa quadratura do círculo, que é, por um lado, quer mostrar
que é um pouco mais inteligente que Trump e não vai cair, não vai ser atolado nessa ineficácia da total confusão, mas por outro só existe a nível nacional graças ao movimento Trump. E portanto, eu diria neste momento que o provável nomeado é Trump, a menos que se torne impossível que seja candidato, embora mesmo isso seja muito difícil. É muito difícil tornar ilegal uma candidatura presidencial na América. Sim, os direitos políticos mantêm-se, é bom explicar isso. Donald Trump não está proibido de concorrer, Donald Trump não está proibido de falar em público e defender-se em público das acusações de que é alvo. Explica-nos um pouco, o que é que se vai passar hoje? O que é de esperar? Terça-feira, diz que, portanto, segundo a imprensa norte-americana, terça-feira é o dia em que possivelmente Trump comparecerá em Nova Iorque para ouvir a acusação. O que esperar desse dia e quais são os passos seguintes neste processo? Bom, esse dia vai ser decisivo, para já se de facto Trump vai mesmo aparecer no tribunal, se haverá condições disso. Acho também que esta, entre aspas, fuga de informação de quinta à noite foi claramente pensada na perspectiva de antecipar bastante para haver uma certa dissipação da reação. E já tínhamos tido o pré-anúncio feito por Trump há uns neste caso, mas neste caso por esta parte mesma, esta recente da Procuradoria, né? sim. Para haver uma dissipação da reação pública, que vai haver, mas não parece que vai ser uma coisa, mais uma vez, não vai ser uma coisa, enfim, crucial na sociedade americana. Acho que Trump não vai conseguir voltar a ter esse domínio, na minha opinião, mas posso estar enganado. Depois, perante o caso em si, a menos que haja mais dados que não estejamos a saber, nós não sabemos ainda toda a acusação, pode ser a ponta apenas do iceberg, ok? Mas se for só esse caso em concreto, parece-me que há de sair com uma medida de coação que não seja a da prisão preventiva até julgamento. Não pareceria proporcional. Isso sim geraria uma reação pública diferente. Depois, o que me parece é que é apenas a ponta do iceberg, ou seja, se em tempo útil, aí sim antes das próximas eleições, a questão do Capitólio, a questão da inversão da Geórgia e a questão dos documentos tiver acusação, aí a coisa fia mais fino. Como é que é de esperar que do lado democrata e do lado da Casa Branca, o que é que será de esperar e o que é que será aconselhável? Fazerem-se de mortos? Sim, mas pôr a porta-voz, nunca não pôr o Biden a dizer isso e pôr a porta-voz a dizer que respeita a justiça e confia na justiça. Muito bem, vamos aguardar pelos próximos capítulos, cá estaremos para tentar interpretar as coisas que forem acontecendo. Resta-me agradecer ao Germano Almeida, por cima chamado com muito pouco aviso prévio para nos ajudar a comentar esta histórica acusação criminal a um antigo presidente dos Estados Unidos, à Salomé Rita pela edição técnica deste episódio e a si que está desse lado a ouvir-nos. Ou segunda-feira o Mundo a Seus Pés retoma a sua periodicidade normal. Este é um episódio extra motivado por um assunto também ele extraordinário. Muito obrigado.